Hoje teve entrevista do Jair Bolsonaro e ele está no Acre, sobrevoando áreas atingidas pelas enchentes. Aliás, o Acre acumulou ali diversos problemas, né, muitos ligados à pandemia e, ao mesmo tempo, com o problema de imigrantes, muita chuva, enchentes e falta de estrutura para lidar com tudo isso. Bolsonaro foi para lá. Há uma situação de emergência e de calamidade pública. Foi decretada calamidade pública no Acre. O Ministério da Saúde informou que seriam entregues quase 22 mil doses de vacina contra a Covid-19. Né? E foram realizadas visitas em unidades de saúde e, segundo o pessoal da saúde, está sendo feito um monitoramento diário da ocupação dos leitos. Eles tentam, claro, se antecipar a uma situação muito parecida com a do Amazonas. O futuro ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que dinheiro do benefício de prestação continuada foi liberado para as famílias do Acre para minorar os efeitos das cheias. É o BBC, né? BPC, que é o benefício de prestação continuada. Aquele que chegou a ser atacado e quase desaparece numa daquelas propostas, né? Aquele pessoal que é liberal só com direitos dos pobres e dos trabalhadores, né? Então, geralmente eles fazem propostas que chamam de liberais, mas só atacam direitos de pobres e de trabalhadores. Só. Não há nenhuma menção de falar em conceitos liberais em relação, por exemplo, a dividendos, né? Em relação à política tributária. E uma comitiva de ministros e integrantes do governo estava com o presidente, a maioria deles na transmissão da TV Brasil, e o Eduardo Pazuello disse que as vacinas serão destinadas principalmente a áreas atingidas pelas cheias, mas isso não muda a distribuição prioritária aos grupos definidos no plano de vacinação: profissionais de saúde, idosos e indígenas. E estava lá o Pazuello, estava lá, portanto, Roma, quando então um repórter resolveu perguntar ao presidente Jair Bolsonaro que avaliação ele faz do julgamento que anulou parte das provas usadas na denúncia contra o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, por desvio e lavagem de dinheiro quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio, acusado de um esquema de desvios, aquela história de rachadinha, né? Ou seja, desvio de dinheiro público. Esse nome rachadinha faz parecer que é uma coisa quase amistosa, né? Aceitável, cultura nacional, todo mundo faz, no Brasil inteiro. Mas é crime, porque é desvio de dinheiro. Você pega dinheiro que é do erário, é dinheiro público, para pagar funcionários, pagar aqueles que são contratados ali para o gabinete do deputado, do senador, do deputado estadual, do vereador. E uma parte da grana vai para o parlamentar que contratou aquele assessor. Uma vergonha. E é desvio de dinheiro público. A única maneira de você evitar completamente esse tipo de coisa é não ter mais assessor contratado a pedido do deputado, que é pago com dinheiro público. Se ele pagasse com dinheiro do bolso dele, tudo bem. Ele pode contratar 500 assessores se ele pagar com dinheiro do bolso dele. Como é com dinheiro público, o certo seria que esses assessores fossem concursados, sem nenhum vínculo com aqueles parlamentares. Então você teria um grupo de assessores para um grupo bem maior de parlamentares, não é? Assessores jurídicos, administrativos e conhecedores da legislação que poderiam fazer essa assessoria como funcionários públicos. E eles, então, um grupo de 10 assessores atenderia um grupo de 50 deputados. Imagina a economia. Hoje, na verdade, você tem 30 assessores para um deputado.
às vezes 40, às vezes 80, dependendo da posição que o sujeito ocupa ali, da mesa diretora, né? É uma festa de assessores pagos com dinheiro público. Não bastasse isso, o parlamentar, alguns, resolvem que o sujeito só será contratado se topar ali na surdina devolver uma parte de seu salário para o parlamentar. Enfim, é desvio de dinheiro público. E houve essa acusação contra vários deputados estaduais, lá no Rio de Janeiro. E, inclusive o siciliano lá do PT, que preside a Assembleia e tal, vários. E também contra o Flávio Bolsonaro. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ontem, anulou a decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro. Provas usadas para demonstrar a movimentação irregular de dinheiro do senador. E aí, quando o repórter perguntou para o Jair Bolsonaro o que o senhor pensa dessa decisão do STJ em relação a seu filho Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro aproximou-se do microfone e disse: entrevista encerrada. Não respondeu e, obviamente, num sinal de irritação, encerrou a entrevista. É claro que ele gostou da decisão do STJ, mas não quis falar a respeito. E essa história vai se arrastando. Os promotores que investigam o que eles acreditam ser esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro classificaram como caso perdido essa investigação depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o segundo mais importante do Supremo, e para esses promotores trata-se de uma decisão com influência política e não jurídica, e que, portanto, é difícil revertê-la, mudá-la. Estão descrentes de que a coisa andará, mas não vão cruzar os braços. Estão debatendo o que é possível fazer. Há divergências. Alguns especialistas dizem que tanto o Ministério Público do Rio de Janeiro quanto a Procuradoria-Geral da República podem apresentar recurso ao principal tribunal, ao Supremo. Investigadores defendem que, caso haja a decisão pelo recurso, seja atacado o argumento da maioria dos ministros da turma do STJ de que o juiz Flávio Itabaiana não embasou a determinação de quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro e de outras 94 pessoas. Olhem, vejam, escutem o que está embasando a decisão da maioria dos ministros da turma do STJ, de que o Flávio Itabaiana não embasou a determinação de quebra do sigilo. Simplesmente mandou, não quebra o sigilo. Mas como? Peraí. Ele determinou a quebra do sigilo porque o resultado das investigações apontava para a necessidade de quebra do sigilo. Aliás, o Flávio Bolsonaro, lá no final de 2018, quando essa história veio a público, já dizia que podiam quebrar o sigilo bancário, telefônico, fiscal, e que ele queria que o caso fosse resolvido e esclarecido rapidamente. A mesma coisa disse seu assessor especial, o Queiroz. Quero que esse negócio ande logo, que investiguem, para que tudo seja esclarecido e então a justiça dirá que somos inocentes. Mas esta declaração em nenhum momento foi confirmada pelas ações de Flávio Bolsonaro, de Queiroz e de seus advogados. Pelo contrário, todos os movimentos seguintes foram para a tentativa de postergar, de empurrar com a barriga, de adiar, inclusive discutindo a competência do TJ do Rio de Janeiro. Esses afirmam que o juiz deu uma segunda decisão, essa fundamentada, antes mesmo das quebras serem efetivadas e, portanto, deveria ser levada em conta.
Os ministros do STJ que votaram a favor da defesa de Flávio Bolsonaro trataram do tema no julgamento, dizendo que a segunda determinação de Itabaiana não faz com que a primeira tenha que ser considerada legal. Pois bem, e nessa história toda, fica claro o seguinte: 2 anos e alguns meses depois que o caso se tornou público, ele já era investigado antes, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Candidatou-se ao Senado, foi eleito. Porém, há uma decisão do Supremo que diz o seguinte: o caso em discussão, o caso investigado, a denúncia apresentada, é referente a que momento? Momento em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Então, isso deve ser tratado no âmbito da Justiça do Rio de Janeiro. Não é caso para o Supremo, porque ele ainda não era senador. A defesa alegou que, na verdade, ele emendou um mandato com outro, deixou de ser deputado, tornou-se senador. Tecnicamente não é assim. Mas a decisão do Supremo sobre o momento em que aconteceu o suposto crime, o fato denunciado pelos procuradores, este momento é decisivo a respeito de qual é o foro adequado. E a discussão vai, a discussão vem, a discussão volta, a discussão é interrompida. Houve um momento, aliás, que Dias Toffoli suspendeu tudo. Tudo. Todos os casos semelhantes foram paralisados pela decisão do então presidente do Supremo. E eles vão empurrando. E passados mais de 2 anos, o que se discute, inclusive no Supremo, não é nem no STJ, no Supremo, é onde o caso deve ser julgado. Eles não estão discutindo se Flávio Bolsonaro é inocente, se é culpado, não estão analisando provas. 2 anos e 2 meses depois da denúncia, e obviamente mais em relação ao início da investigação, a discussão no judiciário brasileiro é onde deve ser julgado o caso. Ou não julgado, podem chegar à conclusão que não há uma denúncia séria, consistente, portanto, caso encerrado. Pode ser que lá na frente, quando houver, se houver um julgamento para valer, o veredito seja inocentes. Flávio, Queiroz, os outros deputados, não houve esquema de rachadinha, não houve desvio de dinheiro público, está tudo bem, são inocentes. Ou pode ser que o judiciário diga são culpados daquele crime, conforme artigos tal, cuja pena correspondente é tal, para cada crime. E, na verdade, é bom dizer que a rachadinha, as investigações levaram à conclusão de que ela era apenas a ponta do iceberg. Porque a investigação da relação de Flávio com Queiroz levava às outras investigações referentes ao envolvimento de Queiroz, suposto envolvimento, ou envolvimento real, isso é a justiça que deve dizer, com crimes praticados por milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, o caso é muito amplo, profundo, grave. E é preciso investigá-lo. E repito, pode ser que lá na frente a conclusão do judiciário seja: são inocentes. Pode ser que a conclusão seja até, a priori, não há base nessa denúncia, não é consistente, não há julgamento, não há nada a ser julgado aqui com base nessas denúncias. Ou pode ser que o judiciário diga: são culpados. E aí, possibilidade de recurso, se não for o Supremo é a última instância. Aí você vai recorrer no próprio Supremo, embargo de declaração, aqueles instrumentos, né, que os espertos criaram na legislação brasileira. Mas o fato é
que não há a menor perspectiva de que este julgamento cabal seja realizado. Porque a discussão é onde? E a discussão não termina, mas agora vem um novo elemento. Essa decisão do STJ pode fazer com que tudo volte à estaca zero. Pode fazer com que tudo que foi investigado, denunciado, julgado, as autorizações do juiz, que tudo isso vá para o ralo e seja preciso iniciar do zero a investigação. E aí, de novo, requerer quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, talvez sigilo telefônico. Um dos ministros do STJ chegou a dizer, puxa vida, o Flávio vende um chocolatezinho e já dizem lavagem de dinheiro. Um leite, lavagem de dinheiro. Ou seja, ele insinuou que havia uma perseguição. Isso no STJ. Pode haver recurso ao Supremo. Mas, repito, os promotores dizem que enxergam hoje como caso perdido. Porque é uma decisão, dizem eles, política e não jurídica. E o Supremo, todas as vezes que precisou se manifestar a respeito, ele falou, inclusive o Gilmar recentemente mandou parar tudo, enquanto o Supremo não decidir onde o caso deve ser julgado. Então decida! Estão esperando o quê? São mais de 2 anos. E o pessoal do Supremo não consegue tomar a decisão simplesmente simples. Simples. Onde deve ser o julgamento? Qual a dificuldade? Olhem o caso, olhem a decisão que vocês tomaram a respeito de foro e decidam. Não, para tudo, não decidimos ainda. Então decidam. E o STJ desautorizou o juiz Itabaiana. Interessante, Sônia, Bruna, Gabriele, que ontem, por exemplo, o Marco Aurélio caiu para ele o caso de Brumadinho, que houve aquele acordo lá da Vale com o governo do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e tal, mas nenhum representante dos de fato atingidos pela tragédia, pela incompetência, pelo descaso que provocou quase 300 mortes. E aí eles foram ao Supremo dizer, olha, não concordamos com isso que foi acertado lá. E pedimos ao Supremo que determine uma nova reunião, uma nova revisão, uma tentativa de um novo acordo. E o Marco Aurélio disse, não, isso ainda não é caso para o Supremo, não tinha que bater na porta do Supremo. Precisamos parar de desautorizar os tribunais regionais. Ou seja, no caso de Brumadinho, o Supremo se nega a desautorizar. No caso do Flávio Bolsonaro, o STJ desautoriza o Itabaiana e o Supremo desautoriza todo mundo, dizendo parem tudo porque não resolvemos ainda onde deve ser julgado. E não decidem. E não decidem. Por quê? Não importa se é o Lula, se é o Flávio Bolsonaro, se é o Aécio Neves. Na verdade, se é o Serra. Quando você tem a visão de uma casta de intocáveis, e aí você tem instrumentos 1000 para postergações, para adiamentos, para que aquilo ultrapasse o limite de tempo que a lei determina para que ainda haja o que julgar. Em compensação, tudo é muito rápido em relação às vítimas lá de Brumadinho. Muito rápido.
Independentemente de as vítimas afirmarem que seus direitos não estão sendo respeitados e que há uma grande preocupação de quem fez um acordo em não irritar demais uma grande empresa como a Vale. Aliás, uma das grandes responsáveis pelos níveis de arrecadação do governo de Minas. O governo de Minas tem grande preocupação com a Vale. Claro, a Vale de fato é responsável por boa parte dos impostos arrecadados. Mas a Vale também precisa de Minas. O negócio dela não é em qualquer lugar. Não é uma empresa que você fala, aqui não tá bom, vou para outro lugar. Ela tem de ficar onde há minério. Minas Gerais, Pará. Pará principalmente hoje em dia. Pará hoje é uma grande fonte de riqueza para a Vale. Aí tudo é muito... Não batam na porta do Supremo, não vamos desautorizar tribunais regionais. Em algum momento pode chegar o Supremo, em algum momento. Mas não é hora. Agora, a casta política, econômica, independentemente de posição ideológica, de partido político, há uma proteção mútua. Os ministros do Supremo, por exemplo, podem ser derrubados no Senado. Pode haver impeachment do ministro do Supremo. Só que muita gente no Senado tem rabo de palha. Tem processos lá no Supremo. E não quer briga com o Supremo. E o Supremo não quer briga com o Senado. E há uma visão cultural. Aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de cordialidade brasileira e que muita gente tomou como a ideia de que o brasileiro é cordial, é amistoso, é solidário. Não é isso que ele estava dizendo. Ele falava em cordialidade exatamente pelo fato de que no Brasil o poder público é usado, e o dinheiro público também, para proteger e promover os que são próximos, os parentes, os amigos, os correligionários. Aquela história de para os inimigos, a lei. Para os inimigos. Só que aí não se trata nem de inimigos, mas de aqueles que não fazem parte da casta de intocáveis, que tem inclusive um sentido inverso ao dos intocáveis das castas indianas, né? Aqui é intocável porque, de maneira muito peculiar, né? Muito fina, delicada, ele está acima da lei. A lei pode até tocá-lo, ele pode em algum momento precisar ser o boi de piranha, como o Sérgio Cabral. Alguém precisava ser o exemplo. Tá aqui, ó, ponemos. Hoje, tenho dúvidas, hein? Depois que arrebentaram a Lava Jato, inclusive por obra do senhor Aras, Procurador-Geral da República. E também porque houve a já sabida, né? Claro que haveria a reação do poder estabelecido contra o combate à corrupção. Não é nem a marca fantasia Lava Jato, mas contra o combate à corrupção, porque foi longe demais. Foi muito lá em cima e passou a preocupar quem não deve ficar preocupado. Porque faz parte da casta de intocáveis. Enquanto isso, o que se discute lá na Câmara dos Deputados? Duas coisas. O Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, ele resolveu, vamos lá, vamos assumir um negócio. Ele quer uma mudança na lei para que volte o nepotismo. Porque houve uma decisão do Supremo, né, proibindo a prática do nepotismo. E, no entanto, o Barros propôs que a liberação da prática seja discutida no âmbito da reforma da Lei de Improbidade Administrativa tratada desde 2018 e atualmente numa comissão especial. Ou seja, ele quer que, de novo, os deputados possam contratar a mãe, a tia, o avô, o filho,
Por que não? Por que não? Aquele período de sustos já passou, não é? Vamos assumir. Eles fazem hoje nepotismo cruzado. O deputado A contrata a tia do deputado B e o deputado B contrata a irmã do deputado A. Não fica caracterizado nepotismo, mas um contrata parente do outro. Ele não quer mais essa hipocrisia, ele quer liberar. Vamos liberar o nepotismo. Vamos liberar. Porque é preciso, na opinião do deputado Ricardo Barros, tratar desse tema urgentíssimo, né? Urgentíssimo, importantíssimo, o país... Isso aqui é uma Noruega, não tem problemas. Vamos discutir aqui a possibilidade de deputado, senador, contratar um parente. Que beleza. E aí, o que mais discute-se na Câmara dos Deputados? Hoje, não sei se vocês têm alguma atualização, mas a Câmara inicia a aprovação de projetos para blindar a prisão de deputados. Escuta, foi condenado por corrupção, ou está sendo indiciado por corrupção. Tinha dinheiro guardado nas roupas íntimas lá. Não. Vamos blindar. Vamos blindar. Os principais articuladores das mudanças: Arthur Lira, novo presidente da Câmara, Margarete Coelho, PP, Aguinaldo Ribeiro, PP, Hugo Mota, republicano, Soraya Santos, PL. E apoios da oposição. Opa, nessa hora não tem oposição e situação. Nesta hora tem a blindagem. A blindagem, não é? Então está previsto que o plenário vote, a partir das 14 horas, repito, não sei se é a atualização aí, requerimento para que um dos textos passe a tramitar mais rapidamente. O projeto de resolução de Soraya Santos propõe que, no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, o deputado seja encaminhado à Câmara junto aos autos da detenção. E, a partir daí, o texto quer que o deputado envolvido permaneça sob a custódia da Comissão de Constituição e Justiça, até que a Câmara se pronuncie sobre a manutenção ou não da prisão. Ou seja, vai esperar no tapete verde, não é? E no Senado? No Senado, falando em Constituição e Justiça, a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ficou com o Alcolumbre. E o vice, o Anastasia. Eles que apoiaram, aliás, a eleição do Rodrigo Pacheco. Enfim, o baile da Ilha Fiscal continua. Bruna Barbosa.